Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de abril de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós já estamos no finalzinho, né, meninas? Estamos no mês de dezembro de 1860 e hoje nós vamos adentrar em História do Maravilhoso. Esse trabalho é coordenado pelas nossas amigas Aramita e Carla. E vamos solicitar para a Aramita fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, amigo Jesus, pela oportunidade do encontro, do estudo. Ajuda-nos para que nós possamos compreender as lições que perpassam essas leituras, que possamos melhorar as nossas vivências, os nossos caminhos, para que possamos, passo a passo, numa decisão firme, vontade, chegarmos até Ti, que estás desde sempre esperando por nós. Que assim seja. Vamos estudar hoje a história do maravilhoso e do sobrenatural por Louis Figuier, que a gente já viu também lá em setembro de 1860. Já está no canal também. E lembrando que na Revista Espírita de setembro de 1860, ele comenta do Louis Figuier, que nasceu em 15 de fevereiro de 1819 e desencarnou em 8 de novembro de 1894, aos 75 anos, era médico, era divulgador da ciência. Ele foi o primeiro que tornou a ciência, tentou, hoje é muito comum, né, os cientistas, os médicos fazerem livros para que a população em geral compreenda os termos científicos. E o Figuier fazia isso. E nessa revista de setembro de 1860, só dando feedback, o Kardec está comentando uma obra dele, que é em 4 volumes, e ele faz uma apreciação sumária desse conjunto dessa obra. E aí ele vai falando o que reporta o volume 1, volume 2, e ele se detém no volume 4, que fala das mesas girantes e do espiritismo. Quem quiser, está no canal, e agora é o 2º artigo sobre isso. Então, História do Maravilhoso, pelo senhor Louis Figuier, 2º artigo, vide a revista de setembro de 1860. Falando do senhor Louis Figuier, em nosso 1º artigo, procuramos descobrir, antes de tudo, qual era o seu ponto de partida e demonstramos, citando textualmente suas palavras, que ele se apoia na negação de qualquer força que esteja fora da humanidade corpórea. Porque o Figuier, como eu já falei para vocês, ele tentava popularizar a ciência. E para ele, não tinha nada fora da ciência. Claro, mas na ciência, dentro dos moldes materialistas, que é o dele, né? E por que ele comentou essa coleção, né, do Figuier? Porque o Figuier ele era muito famoso e tinha grande repercussão as obras dele. Tanto que as obras do Figuier foram traduzidas para vários idiomas, inclusive para o português. Então ele teve assim um alcance praticamente mundial nessa época. E ele é considerado um homem do seu tempo, né? Porque o materialismo estava em voga, ele falando que não existe nada, que é uma grande bobagem, ele fez muito sucesso, porque o espiritismo também estava colocando suas bases ainda. E nesse 4º volume, o que é que ele diz praticamente? Que o espiritismo e as mesas girantes eram um embuste, uma mistificação. Então, ele segue aqui, que ele, citando textualmente suas palavras, que ele se apoia na negação de qualquer força que esteja fora da humanidade corpórea. Suas premissas devem fazer pressentir sua conclusão,
Ou seja, se não existe nada fora da humanidade corpórea, não existe espírito, não existe mesa girante, do jeito que estava se falando. Então, pela premissa, se deve pressentir sua conclusão. Seu quarto volume, em que deveria tratar especialmente da questão das mesas girantes e dos médios, ainda não tinha aparecido. E nós o esperávamos para ver se ele daria destes fenômenos uma explicação mais satisfatória que a do Sr. Joubert de Lamballe. A teoria do Sr. Joubert de Lamballe, se vocês se lembram, ela está na Revista Espírita de junho de 1859, e o Sr. Joubert lançou a teoria de que, na realidade, as mesas faziam barulhos, que era por causa do músculo estalante que tem na perna. Lemo-lo com cuidado, e o que ressaltou para nós com mais clareza foi o fato de o autor haver tratado de um assunto que absolutamente não conhece. Não necessitamos de outra prova disto, além das duas primeiras linhas, assim concebidas. Palavras do Sr. Figler. Antes de abordar a história das mesas girantes e dos médios, cujas manifestações são inteiramente modernas, etc. Aí Kardec já parou e já começou a lapiar, já começou a fazer as críticas ao Sr. Lambert, porque ele fala: como ignora o Sr. Figuier que Tertuliano fala em termos explícitos das mesas girantes e falantes? Tertuliano, só para saber, é o Quintus Septimus Florens Tertulianus. Nasceu em cerca de 160 na era cristã e desencarnou em cerca de 220, também depois de Cristo. Foi um fecundo autor das primeiras fases do cristianismo. Então, por isso já é a primeira coisa que ele diz, que é uma coisa, são inteiramente modernas. E o Tertuliano, ele fazia as mesas girantes. Tem uma frase do Tertuliano falando das mesas. Infelizmente eu não tenho essa frase aqui. No curso de mediunidade nós levamos o material do Tertuliano, onde ele fala das mesas que respondem. É muito interessante, vale a pena, de repente, no próximo estudo, trazer esse material do Tertuliano. Uma observação que se faz é que o Tertuliano, ele abordou temas relacionados às experiências espirituais, visões, profecias e o poder do Espírito Santo dentro da comunidade cristã em várias de suas obras. Por exemplo, na obra De Anima, sobre a alma, ele discute a natureza da alma, visões e experiências sobrenaturais. E em outras obras, como o Apologético, ele defende a fé cristã e pode mencionar milagres ou intervenções divinas como parte dessa defesa, mas que ele não vai usar os termos que são usados já a partir de Kardec, mas ele vai falar sobre essas experiências diferenciadas. Eu não sei qual a fonte disso daí, mas tu vê que está uma fonte bem religiosa, né? Espírito Santo. Pois é, o termo que se era usado lá atrás. Pois é, ele tem um livro publicado, e nesse livro ele deixa bem claro que são os espíritos e não Deus respondendo. Então já é a primeira crítica ao Sr. Figuier, que ele ignora que Tertuliano fala em termos explícitos das mesas girantes e falantes, Por isso é que ele diz, tá vendo como ele diz? Em termos explícitos. Que Tertuliano fala em termos explícitos das mesas girantes e falantes. Ele fala mesmo no livro dele, tem uma frase dele. Que os chineses conheciam esse fenômeno desde tempos imemoriais, que é praticado pelos tártaros e siberianos. Os tártaros é o grupo étnico turcomano da península da Crimeia. E a Sibéria também faz parte fica próximo da Sibéria, que é na Rússia tudo. No estado do Tartaristão. Agora é tudo da Rússia. Mas é na Rússia o Tartaristão. Que há médios entre os tibetanos, que os havia entre os assírios, os gregos e os egípcios, que todos os princípios fundamentais do espiritismo se acham na filosofia sânscrita. A filosofia sânscrita refere-se ao vasto corpo de conhecimento filosófico e espiritual registrado na língua sânscrita,
uma das línguas clássicas da Índia e uma das mais antigas do mundo. Este corpo de conhecimento abrange uma ampla gama de textos, incluindo as escrituras sagradas do hinduísmo, assim como tratados de filosofia não vedânicas, como Sankhya, Yoga e etc. Assim sendo, é falso avançar que tais manifestações são inteiramente modernas. Os modernos nada inventaram a respeito, e os espíritas se apoiam na ancianidade e na universalidade de sua doutrina, o que deveria ter sabido o Sr. Figuier antes de pretender fazer sobre ele um tratado ex-professo. Ex-professo quer dizer? Com verdadeiro conhecimento de causa. Então, se ele não estudou tudo, não poderia ter feito esse tratado. Nem escreveu um livro. Nem por isso sua obra deixou de receber as honras da imprensa, que se apressou em homenagear esse campeão das ideias materialistas. Aqui se apresenta uma reflexão cujo alcance não escapará a ninguém. Disse que nada é tão brutal quanto um fato. Ora, eis um que tem bem o seu valor. É o extraordinário progresso das ideias espíritas, às quais nenhuma imprensa, nem pequena nem grande, prestou o seu concurso. Quando ela se dignou falar desses pobres imbecis que pensam ter uma alma, e que essa alma, após a morte, ainda se ocupa dos vivos, não foi senão para gritar socorro contra eles e os enviar aos manicômios, perspectiva pouco encorajadora para o público ignorante do assunto. Então, é que ele está usando de ironia e deboche para falar que a imprensa não ajudou, muito ao contrário, e mesmo assim o espiritismo foi divulgado. O espiritismo não entoou a trombeta da publicidade, não encheu os jornais de anúncios pomposos. Como é então que, sem barulho, sem estardalhaço, sem apoio dos que se arvoram em árbitros da opinião, ele se infiltra nas massas e, segundo a graciosa expressão de um crítico, cujo nome não lembramos, depois de ter infestado as classes esclarecidas, agora penetra nas classes laboriosas? Que nos digam de que maneira, sem a utilização dos meios ordinários de propaganda, pôde a segunda edição de O Livro dos Espíritos esgotar-se em 4 meses. Disse que o povo se entusiasma com as coisas mais ridículas. Seja, mas a gente se entusiasma com o que diverte, uma história, um romance. Ora, o Livro dos Espíritos não tem absolutamente a pretensão de ser divertido. Não será porque a opinião geral encontra nessas crenças algo que desafia a crítica? Porque está só questionando com fatos as ideias do Figuier, né? Que é uma coisa antiga, que isso não é moderno, foi que inventou, e que o espiritismo vai se divulgando mesmo sem apoio, sem publicidade e sem o aplauso dos intelectuais da época, né? O Sr. Figuier encontrou a solução do problema. É, diz ele, o amor do maravilhoso. E tem razão. Tomemos a palavra maravilhoso na acepção, no significado que ele lhe empresta e estaremos de acordo. Em sua opinião, estando a natureza contida inteiramente na matéria, todo fenômeno extramaterial se deve ao maravilhoso. Fora da matéria não há salvação. Segundo o Figuier. Então, que está fora da matéria é maravilhoso, então nós somos também do maravilhoso. Consequentemente, a alma e tudo quanto lhe atribui, seu estado após a morte, tudo isso pertence ao maravilhoso. Como ele, chamemo-lo maravilhoso. A questão é saber se esse maravilhoso existe ou não. O Sr. Figuier, que não gosta do maravilhoso e só o admite nos contos da carochinha, diz que não. Mas se o Sr. Figuier não faz questão de sobreviver ao seu corpo, se despreza sua alma e a vida futura, nem todos partilham seus gostos e não é preciso, por isso, que ele desgoste os outros.
Há muitas pessoas para as quais a perspectiva do nada encanta muito pouco e que esperam encontrar lá em cima ou acolá pai, mãe, filhos ou amigos. O Senhor Figuier não dá importância para isto. Gostos não se discutem. Então Kardec está sendo bem irônico, Respondendo para o Figuier. comentando o artigo do Senhor Figuier. Por instinto, o homem tem horror à morte. Convenhamos que o desejo de não morrer completamente é muito natural. Pode-se mesmo dizer que essa fraqueza é geral. Ora, como sobreviver ao corpo se não possuímos esse maravilhoso que se chama alma? Se temos uma alma, ela há de ter algumas propriedades, porquanto sem propriedades não seria coisa alguma. Infelizmente, para certas pessoas, não são propriedades químicas. A alma não pode ser introduzida num vidro para ser conservada nos museus de anatomia, como se conserva um crânio. Nisto, o grande obreiro, com letra maiúscula, Deus, certamente errou por não havê-lo feito mais palpável. Provavelmente, ele não pensou no Senhor Figuier. Então, novamente, ironia, para dizer que Deus não coube nos pensamentos do Figuier. Seja como for, de duas uma. Essa alma, se existir, vive ou não vive após a morte do corpo? É alguma coisa ou é o nada? Não há meio termo. Vive sempre ou por algum tempo? Se deve desaparecer em dado momento, pouco importaria se fosse imediatamente, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Nem por isso o homem seria mais avançado. Se vive, faz algo ou nada faz. Mas como admitir um ser inteligente que nada faz, e isto por toda a eternidade? Sem ocupação, a existência futura seria muito monótona. Não admitindo que uma coisa inacessível aos sentidos possa produzir quaisquer efeitos, o Senhor Figuier é conduzido, em razão de seu ponto de partida, à conclusão de que todo efeito deve ter uma causa material. Eis porque coloca no domínio do maravilhoso, isto é, da imaginação, todos os efeitos atribuídos à alma e, em consequência, à própria alma, suas propriedades, seus feitos e gestos de além-túmulo. É importante notar que o Senhor Figuier, ele não era materialista, ele era religioso, ele era protestante, ele acreditava então na existência de uma alma. Por isso que o Kardec fala assim, se tem alma, como é que não vai ter? Como é que vai ficar na eternidade sem fazer nada? Uma inteligência parada numa eternidade. Então, não fazia sentido. Os simples que creem na tolice de querer viver após a morte, naturalmente gostam de tudo quanto satisfaz os seus desejos e vêm confirmar suas esperanças. Daí porque amam o maravilhoso. Até agora se contentavam em dizer-lhes, nem tudo morre com o corpo, ficai tranquilos, nós vos damos nossa palavra de honra. Sem dúvida era muito tranquilizador, mas uma pequena prova não estragaria o negócio. Ora, eis que o Espiritismo, com seus fenômenos, vem lhes dar esta prova, e eles a aceitam com alegria, tipo nós. Eis todo o segredo de sua rápida propagação. Torna real uma esperança, a de viver, e melhor que isto, de viver mais feliz. Ao passo que vós, Senhor Figuier, vos esforçais para lhes provar que tudo isto não passa de uma quimera, de uma ilusão. Ele levanta a coragem, o Espiritismo levanta a coragem. Vós, Senhor Figuier, com essa teoria materialista, a abateis. Acreditais que entre os dois a escolha seja duvidosa? O desejo de reviver após a morte é, pois, no homem, a fonte de seu amor pelo maravilhoso. Ele usa maravilhoso porque foi a definição do Figuier, tudo que está fora da matéria. Isto é, por tudo quanto se liga à vida de além-túmulo. Ele fala do maravilhoso, tudo que está além da matéria, porque como a gente aprende
no Espiritismo, quando ele diz: as leis morais, as leis de Deus são as leis naturais e estão na natureza. Para o senhor Fleguier, o que está na natureza é só a matéria. Então, para ele, a alma não está na natureza. Nós acreditamos, como ele diz, o Espiritismo, através dos fenômenos, trouxe a prova. Então, a alma também está na natureza. E aí, por Fleguier, não está, porque a natureza, para ele, só abrange o material, o que pode tocar. Por isso que ele fala, parágrafos para trás, que a alma não tem elementos químicos, a alma não pode ser posta no laboratório, não pode ser posta no museu, como a gente põe um cérebro, um crânio. E aí tem essa divergência, porque é outra matéria. Não é igual ao que a gente entende e estuda nas matérias. Física, química, é essa a diferença. Se alguns homens, seduzidos por sofismas, puderam duvidar do futuro, sofismas são argumentos falsos para tentar convencer, para levar ao erro, né? Puderam duvidar do futuro, não creais que tenham sido voluntariamente. Não, porque essa ideia lhes inspira pavor e é com terror que sondam as profundezas do nada. O Espiritismo acalma suas inquietudes, dissipa suas dúvidas. Aquilo que é vago, indeciso, incerto, toma uma forma, torna-se uma realidade consoladora. Eis porque, em alguns anos, deu a volta ao mundo, pois todos querem viver e o homem sempre dará preferência às doutrinas que o tranquilizam, àquelas que o apavoram. E aí, a gente lembra que semana passada a gente estudou 3 obras que tinham essa frase, né? Essa que todo mundo se preocupa com discutir política, se discutir os estados, discutir religião, mas a parte espiritual, pouca gente se preocupa. E aí, quando vem aquela hora difícil, ninguém sabe para onde correr. Aí se recorre para decisões extremistas, e aí a gente está nesse mundo de hoje, porque a parte espiritual foi jogada fora. E é o que ele fala aqui, que as pessoas dão preferência às doutrinas que o tranquilizam àquelas que o apavoram. Voltemos à obra do senhor Fleguier e digamos, de começo, que seu 4º volume, consagrado às mesas girantes e aos médiuns, em 3/4 partes, está cheio de histórias que não lhe guardam nenhuma relação, de maneira que o principal ali se torna um acessório. Ou seja, ele rodou, falou um pouquinho e acabou embromando ali. Caligrosto, Alessandro, conde de Caligrosto, era o pseudônimo do viajante, ocultista, alquimista, curandeiro e maçom Giuseppe Giovanni Battista Vicenzo Pietro Antônio Mateu Balsamo. Figura muito controversa no século XVIII, Alexander Caligosto, como é conhecido, tinha fama de ter poderes sobrenaturais. Caligosto, o caso do colar que ali figura, não se sabe porquê. Isso ele está falando das histórias que ele foi enxertando no livro que não tinha nada a ver. Caligosto, o caso do colar que ali figura, não se sabe porquê. A moça elétrica, os caracóis simpáticos, ocupam 13 capítulos em 18. É verdade que essas histórias são tratadas com verdadeiro luxo de detalhes e de erudição, que as fará lidas com interesse, pondo-se de lado qualquer opinião espírita. É isso que a gente vê, para ver que isso não é novidade, né? No século XIX, você tinha que escrever um livro para isso chegar. Hoje, com este pequeno aparelhinho, o nome disso se chama fake news. Conte uma mentira numa meia-verdade e muitas pessoas vão pensar que é uma verdade inteira. É isso que o Fleguier faz e é isso que o tornou famoso. Tanto que quando a gente pesquisa sobre ele, diz assim, grande divulgador da ciência. Isso é importante notar, porque ele tinha, no campo da ciência, ele era uma pessoa que podia falar, só que ele extrapolou. Mas ele foi para um campo que ele não conhece. Do momentoso.
Tanto que ele falou de outras coisas, a Keller de Saint-Médard falou de outras coisas que, mesmo assim, o que ele fez? Ele vai tratando as histórias como se fosse tudo embuste, fantasiosas e que não existisse. Por quê? Porque ele só é do lado da ciência. Ele foi professor, ele trabalhou na universidade, cientista, médico. Então ele se meteu a falar também, né, como era do momento falar sobre isso. E aí aquela história, todo mundo é perito em tudo e não dá, né? Sendo seu objetivo provar o amor do homem pelo maravilhoso, busca ele todos os contos que o bom senso, em todos os tempos, já havia dado seu justo valor e se esforça por provar que são absurdos o que ninguém contesta. Ou seja, são contos fantásticos, maravilhosos, de criação, né? Vamos dizer como é fantasia. E todo mundo sabe, mas ele está contando aqui como se fosse assim, olha esse conto aqui, olha o absurdo desse conto. Né? Como se fosse coisa do espiritismo. E exclama, eis o espiritismo fulminado. A dar-lhes ouvidos, poder-se-ia crer que as proezas de Cagliostro e os contos de Hoffmann são artigos de fé para todos os espíritas e que os caracóis simpáticos têm toda a sua simpatia. Os contos de Hoffmann referem-se às obras de E.T.A. Hoffmann, um escritor, jurista, compositor, crítico musical e desenhista alemão do final do século XVIII e início do século XIX. É mais conhecido por seus contos fantásticos e góticos que muitas vezes exploram temas do sobrenatural, da psicologia e da metafísica. Suas histórias são marcadas por uma mistura única de realismo com elementos fantásticos, criando ambientes onde o insólito, o imaginável, se funde com o cotidiano. Entre seus contos mais famosos estão O Quebra-Nozes e O Rei dos Camundongos, que inspirou o famoso balé O Quebra-Nozes, de Tchaikovsky. O Homem de Areia, que influenciou profundamente a teoria do uncanny, ou estranho, de Freud, e Os Elixires do Diabo, uma narrativa que explora a dualidade da natureza humana. Os contos de Hoffmann são considerados pioneiros no gênero da fantasia e horror, exercendo grande influência sobre escritores e artistas posteriores em diversos campos da arte e da literatura. Ou seja, o homem criou histórias fantásticas, mas eu estudando pensei, se ele cria essas histórias com esses fundos, é porque alguma coisa já se ouvia, né? Então, da realidade ele mistura e faz as histórias. Mas alguma coisa, que é por isso que o espiritismo ganha força, é que já se existe, que já se ouve e que a gente sabe que existe. Vamos dar uma pausa ainda nessa crítica ao senhor Figuier, pelo senhor Allan Kardec, porque o artigo ainda é comprido e tem muita coisa para se estudar. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim agradecemos ao nosso Senhor Jesus essa oportunidade de estudo, de encontro. Esperamos poder nos encontrar no próximo estudo, se Deus assim permitir.